Foi sancionada a Lei número 15.077, que modifica algumas das regras para concessão do benefício de prestação continuada, BPC. Com o reajuste do salário mínimo, os valores e algumas regras foram alteradas também. Para a gente entender o assunto e esclarecer muitas dúvidas, a gente recebe aqui no estúdio o advogado previdenciário Max Godoy. Seja muito bem-vindo, doutor. Grande doutor. Pai do Bento. Bem-vindo, viu? Obrigado, obrigado, chefe Tá Léo. dormindo, doutor? Tranquilo? Estamos aprendendo a dormir menos, né? A gente é obrigado, a gente aprende a dormir menos, exatamente. Tudo vai aprendendo, Estamos né? aprendendo, né? Doutor, seja bem-vindo. Obrigado, viu? obrigado. Sempre um prazer estar aqui. Explique pra gente o que é o BPC. Boa. Sim. Você falou até sobre a lei, né? No final do ano. Então, o BPC, no final do ano, ficou em evidência. Porque tinha uma regra de diminuição de gastos, né, do governo. E o BPC foi incluído nessa regra. E aí, quem não conhecia, passou a conhecer. O BPC, como você bem disse, né? A sigla é Benefício de Prestação Continuada. E a gente fala BPC LOAS. Tem gente que conhece só como LOAS ou só como BPC. Por quê? É Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS. Tá? Então, essas letrinhas são o resumo do que é o benefício. Por ser continuada, significa que ele não interrompe. Isso, na verdade, é porque ele é mensal. Tá. Por ser continuado é que ele é mensal. E ele tem os critérios que, enquanto a pessoa tiver os critérios preenchidos, ela recebe. Não dá para a gente dizer que é definitivo, mas em razão da manutenção dos critérios, recebe até vir a falecer, Tá. até se aposentar. Então, acaba que acontece de ser definitivo, tá? Quem tem direito, doutor? Tem direito tanto as pessoas com deficiência quanto os idosos. Então, os critérios são dois. Um é a renda e o outro é a condição ou de deficiência ou de idoso. Então, a gente vai dividir aqui, né? Nós temos aí o conteúdo que vai trazer a divisão da análise para a gente ficar entendendo Boa. bem certinho, Coloca tá? pra gente, Bora Mi. ver. Bora aqui ver. A ilustração é isso, doutor? Então, ali que a gente já falou, né? BPC LOAS, então você pode chamar de LOAS, pode chamar de BPC, pode chamar de benefício de prestação continuada. Algumas pessoas dizem, né? O meu vizinho aposentou sem nunca ter pago INSS. Ele não aposentou, ele está recebendo o BPC, Um benefício. tá bom? Tá. Então, porque ele não exige contribuição, tá joia? Então, a gente vê ali, ó, ele é assistencial. É da mesma... Se puder voltar, Volta a gente pra está gente, no outro aí. por favor. Ele é assistencial, ou seja, ele tem a mesma natureza do Bolsa Família, do Auxílio Brasil, do Auxílio Gás, porque ele não exige contribuição, tá? Ele está previsto lá na Lei 8.742, que é a LOAS, tá bom? Ele é para quem tem baixa renda e é tanto para o idoso quanto para o deficiente, perfeito? Boa. Agora a gente vai Pode ir pro destrinchar próximo. os detalhes sobre esse benefício. Pode ir pro próximo. Então, quem é idoso para fins de BPC? A gente sabe que a lei do idoso ela diz que é 60 anos, mas para BPC, 65. Tá. Tanto homem quanto mulher. Não difere porque não é uma aposentadoria, tá bem? E tem que ter o quê? Uma renda igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo, que em 2025 é R$ 379 reais A pessoa ou a casa? por pessoa da casa. Tá, por pessoa. Tá? Por pessoa Então a da gente vai casa. fazer o quê? Vai pegar a renda da família, dividir pelo número de pessoas Tá. e ver se enquadra ali, tá Perfeito. bom? Doutor, é muito pouco, né? É muito pouco, Realmente doutor. é muito pouco, mas é um benefício assistencial. Então a lei, lá na Constituição Federal, ela falou assim, ó, o Estado ele vai fornecer um meio de subsistência para aqueles que não têm meios próprios de fazê-lo, ou seja, não têm condição de trabalhar, e nem sua família tem condição de fazê-lo. Aí sim é o Estado. Aí entra o BPC, tá bom? Tá. E a pessoa com deficiência, ela é uma definição trazida pela própria lei. Não tem uma lista. Doutor, meu filho é autista. Se enquadra? A gente sabe que se enquadra, mas não tem uma lista. Está lá na lista do BPC? Não tem lista, tá? Nós vamos entender bem o que é isso. Tá. Detalhe importante. O idoso, as pessoas confundem muito que o idoso ele não pode trabalhar para ter direito. Não, a lei não diz isso. A lei diz, tem mais de 65 anos e tem uma renda inferior a 379 por pessoa, tem direito ao BPC, tá bom? Tá. Então, que fique bem clara essa informação. E aí, a gente continuando, né? Se puder prosseguir, por gentileza. Pensando
né? Se tem uma pessoa, sei lá, é um casal, e só tem o casal naquela casa, mas eles recebem um salário mínimo, já não ganharia. Vou te dar um exemplo, né? Pela conta, sim. Estaria fora. E aí, exatamente. E só por que o BPC ele é tão importante? O primeiro caso que eu fiz foi um conhecido da minha mãe. Meu pai e minha mãe tinham um comércio, né? Há 40 anos. E aí ela passou lá e contou a história que o irmão dela coletava reciclado na rua, tinha 72 anos na época, um senhorzinho que sempre trabalhou na roça e depois foi para a cidade, ficou meio sem ter que fazer, foi coletar e foi atropelado, quebrou a perna. Lá na Avenida JK, né? E aí ela falou, será que ele tem algum direito? Porque ele nunca pagou. E na época eu não atuava em direito, né? No previdenciário. Eu falei, vou estudar para saber se tinha. E lá, naquela época, conheci o BPC. E nós conseguimos o benefício para ele. Porque ele tinha mais de 65 anos, morava sozinho, não tinha renda formal, então ele se enquadrou. No caso, zero. Zero. Porque ele tinha coleta, que era 200, 300 por mês, né? Ou nada, dependendo do mês. E dali em diante ele pôde deixar de coletar reciclado com a idade avançada que ele tinha e receber um benefício. Então, interessante. essa é a natureza, esse é o objetivo do BPC. Então é formal. Então se de repente alguém da casa Exato. também presta serviços, né? Faz, sei lá, alguma coisa de Exatamente. jardinagem, ganha por fora, tudo bem. Isso não entra Porque dentro às do vezes cálculo. ele não entra. Por quê? Porque é declarado, né? E a gente sabe que o informal é incerto. Sim. Não dá para saber, eu sou pedreiro, meu pai é pedreiro forte, tem 70 anos. Mas pode ser que mês que vem ele não tenha trabalho e não consiga. Então, às vezes, o idoso, principalmente o idoso, está numa condição de saúde debilitada, mas ele não conhece esse benefício e ele não para de trabalhar. E às vezes morre trabalhando, morre no acidente, sem saber que podia ficar com um salário mínimo, recebendo sem ter que trabalhar. Tá bom? Muito bom. Doutor. E aí deixa bem claro o cálculo para a gente, tá? Nesse slide. Então, a renda é até R$ 379,50 por pessoa. Então, se tiver lá, eu até coloquei o exemplo ali, né? João, que é o marido, Maria, a esposa, Rafael, Gabriel, são filhos, menor de idade, não tem renda. Como que a gente calcula a renda da pessoa? Que a lei chama per capita, que seria por cabeça, né? Mas renda por pessoa. Pega o salário, divide pela quantidade de pessoas, tá bom? Tenho que ser bem honesto com a informação de que esse critério de renda, ele pode ser flexibilizado. O STF, ele entendeu para comprovar a miserabilidade, que esse é o nome que a lei traz, pode passar essa renda, mas tem que ter justificativa razoável para demonstrar. Então, por exemplo, eu tenho na minha casa um pai que ganha R$2.000. Passa, e são 4 pessoas, já passou. Passa dos 379. Passou. Mas os filhos têm uma necessidade especial que faz o gasto ser muito maior. E aí ele justifica isso. É mais complexo? É muito mais complexo. É mais difícil? Muito mais difícil, mas é possível, tá bom? Aqui, nesse critério aí, o INSS não vai criar caso. Então Mas não é passar... tão matemático assim o Não, caso. não. Aqui é para falar, olha, enquadrei, não tenho dúvida. Beleza. Mas, doutor, e se passar, o que tem que fazer? Você tem que pegar declarações do SUS que não fornece o tratamento médico que a sua criança precisa, não fornece o medicamento que a sua criança precisa, que a sua criança precisa de uma alimentação especial, que a sua criança precisa de fraldas e o SUS também não fornece. Então, tudo isso pode ser incluído nesse cálculo e abatido para chegar na renda ou para mostrar para o juiz que, naquele caso, embora passe, efetivamente aquela família se enquadra. Tá bom? Perfeito. Boa. E aí a gente vai conversar também agora sobre a deficiência. Né? A deficiência ela é um critério muito interessante porque é deficiência para fins de BPC. Quem está em casa nos assistindo, talvez já tentou o BPC para o filho, para o pai, e recebeu a notícia que não era deficiente. E aquela pessoa lê aquela informação simplesmente, não, como está dizendo que não é deficiente? Então, caso prático, uma criança que tem síndrome de Down, ela é deficiente. Quando vem a negativa, o INSS coloca, não é deficiente para fins de BPC, porque a análise daquela deficiência naquele contexto é diferente, tá? Então, até trouxe aqui para a gente poder definir e saber o quê? Como eu já disse que não tem lista, né? Não tem uma receita, né, chefe? Não tem O uma chefe receita faz correta. O chefe faz a gente ficar 3h30, 4 horas da tarde, vontade de almoçar de novo, Não né, é chefe? o nosso cafezinho Isso da é tarde, complicado. doutora, que come frango, macarrão, lasanha. Aí querendo almoçar de novo, né? Aí o terno serve, né? Aí... Mas voltando no critério, então a lei vai dizer o quê? Considera-se deficiente para fins de BPC
aquele que tem um impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Esse é o primeiro requisito. Então, o que é impedimento de longo prazo? Acima de 2 anos. Quebrei o meu braço, vai ficar 1 ano imobilizado, mas depois eu vou tirar o gesso e ele vai voltar às funções normais. É impedimento de longo prazo? Não, porque é abaixo de 2 anos. Segundo requisito, a lei continua. Ela vai dizer que, em interação com uma ou outra barreira, faz com que a pessoa não tenha uma vida plena perante as outras pessoas. Então, aquela deficiência ela tem que ser de longo prazo, acima de 2 anos, de qualquer natureza, física, psíquica, sensorial, mas ela tem que afetar o dia a dia daquela pessoa, que faz com que ela tenha barreiras. O que é barreira? Barreira de comunicação, barreira de compreensão, barreira de locomoção, barreira de aprendizagem. Então, nós temos que pegar o código da doença que aquela pessoa tem e analisar e perguntar para o cliente. Essa é a função. Mas o que isso dificulta para você? Porque nós não somos médicos, né? Então, a pessoa tem que, doutor, isso faz com que eu não consiga caminhar direito, eu não consigo respirar direito, não posso pegar peso, ou meu filho está com 10 anos, não sabe ler e não sabe escrever. São barreiras de aprendizagem, barreiras de locomoção. Então, esse é o conceito técnico. E a partir desse conceito, nós vamos entender o caso do cliente e saber se ele se encaixa. Então, o caso clássico, doutor, tem o diabetes. Diabetes é de longo prazo, né? Que perdura para sempre. Mas essa diabetes que você possui, ela causa em você obstrução, dificuldade, barreira para você fazer algo do seu dia a dia? Essa é a pergunta, tá? Doenças que têm cunho ortopédico, artrose, escoliose. A pergunta é, ela te impede de ter uma ação perante a sociedade que dificulta em face de outras pessoas? Esse é o conceito, tá? Então a gente vai entrar, por exemplo, em TDAH. O INSS tem uma dificuldade muito grande de reconhecer o TDAH como uma deficiência. E aí há casos de TDAH que são mais graves que casos de autismo. Né? Embora algumas linhas da medicina entendam que é uma evolução, né? Isso não cabe a nós, o entendimento, mas é o quê? Uma criança autista de nível suporte 1 pode ter menos limitações que uma criança com TDAH grau avançado. Sim. E aí quando o INSS ele faz ali a avaliação da criança ou da pessoa, ele acaba colocando em uma fórmula matemática, que não dá para ser fórmula matemática. E aí ele acaba dizendo que não se enquadra. Mas uma criança tem 12 anos e não sabe ler e escrever, é uma deficiência aí mais difícil dela se inteirar na sociedade do que, por exemplo, uma visão monocular. Não enxergar com os olhos. Faz todo sentido. Entenderam? Então é isso que tem que ser analisado. Então não dá para a gente chegar aqui e falar, olha, essa lista aqui é garantido e a gente consegue, e você entra e ganha. Aqueles vídeos que a gente costuma ver, né? Se você tem doença tal, você consegue, você pode ter direito. Essa é a palavra correta, né? Boa. Porque mesmo uma deficiência face de outra deficiência, a mesma deficiência, pode ser que um tenha direito, outro não. Sim. Porque tem que ser analisado a realidade do caso. Perfeito, tá? Doutor. Vamos para o próximo slide. E aí, como eu disse, não dá para a gente fazer uma lista, tá? Mas pela experiência que nós temos, por toda a prática, nós vemos que essas deficiências, em regra, são concedidos o benefício, tá? Ali, o autismo, é muito importante falar de qualquer nível de suporte, né? A gente sabe que essa divisão, nível 1, nível 2, nível 3, é só uma questão de entendimento da limitação que aquela criança tem. Mas o nível de suporte 1, e isso é muito importante, a lei, que era para ser aprovada no final do ano, queria retirar, literalmente, colocar na lei que nível 1 não tinha direito. Só deficiências graves teriam direito. A gente medir isso é muito complicado, muito né? complicado. Nível 1, nível 2, 3. Então, assim... Porque eles podem dizer, muita gente tem autismo, é extremamente inteligente, tem uma grande excelência no trabalho, enfim, mas aí vai analisar cada caso. Exato, porque, cada caso tem que ser analisado. E eu sempre digo para o cliente, né, que para o INSS toda criança autista é o Shawn Murphy lá da série The Good Doctor, né? Ele fala, não, mas ele vai evoluir, tá, gente, mas hoje ele está precisando de benefício. E esperamos que com terapias, medicamento, tratamento correto, realmente ele evolua e possa viver em sociedade de forma sem impedimento, sem barreiras, né? Mas essa não é a realidade. Essa não é a realidade. Então, eu trouxe aqui algumas das deficiências, né? Autismo, TDAH, visão monocular, ela tem a lei que diz, por exemplo, o autismo tem a lei Berenice Piano, né, que fala que é deficiente para todos os fins da lei. Visão monocular é deficiente, só que para a BPC tem que ter análise prática, análise do caso, não é só jogar
no vento falando que a lei aceita, tá? Boa. Obviamente, a deficiência binocular dos dois olhos, paralisia infantil, deficiência intelectual. Às vezes a criança tem uma deficiência intelectual que não se enquadra em autismo nem TDAH, é uma limitação, né? É uma compreensão de uma criança, uma idade bem inferior, e aos pais acham que não tem direito, pode ter direito sim, tá bom? Nefropatia grave, então, por exemplo, a pessoa tem que fazer hemodiálise 3 vezes na semana, embora ela esteja lúcida, bem mentalmente, ela consegue trabalhar fazendo hemodiálise 3 vezes na semana, ficando debilitada depois, não podendo beber água, não podendo ir no banheiro. Então, é isso que tem que ser analisado, tá? Doutor, estou com nefropatia grave, mas estou tratando com medicamento e não preciso fazer mais nada. Tenho direito? A resposta é não. Não. Porque você está conseguindo continuar sua vida com aquilo, tá? Neoplasia maligna, né, o câncer, e perda de membros também. Então, o câncer é outro caso clássico, né? A pessoa tem estágios do câncer, que for no comecinho, ela faz uma radioterapia, consegue ter uma vida normal, mas se ultrapassar para quimioterapia, como que ela vai conseguir ter o dia a dia dela? Às vezes fica muito debilitada, não consegue fazer atividade da casa, então é isso que tem que ser analisado, tá? A lei, ela tem uma parte técnica que fala o seguinte: nós sabemos que o código da doença, né, Código Internacional da Doença, é o CID, certo? O CID da doença. Só que não é CID que é analisado. O que é analisado é a CIF, C-I-F. CIF igual aquele produtinho que a gente usa para limpar, né? Que é Classificação Internacional de Funcionalidade. Então, não é a doença que você tem, é o quanto as suas funções estão impactadas. É isso que tem que ser analisado. E aí, nessa forma matemática, por exemplo, pega uma criança que tem autismo, o INSS vai lá, funções do corpo. A criança tem todos os membros, e os membros funcionam corretamente, braço, perna, mão, cabeça. Então, ele tira 10 naquilo lá, né? Funções do corpo. Funções do ambiente, o dia a dia. Ele está bem também. Mas só não sabe ler. Na média, ele passa. Então, por isso que não pode ser assim, tá? Perfeito. E só para fechar, a diferença dos valores, tá? Segue salário mínimo, vai continuar seguindo o salário mínimo, e esse é o cálculo de renda, e hoje precisa da biometria, tem que ir lá na parte eleitoral para fazer biometria. Que importante isso. Muito importante. Bem Muito bom, importante doutor. para ser mais seguro, para o dinheiro ir para quem realmente Exatamente. precisa dele, né, doutor? Exatamente. Doutor é ótimo. Ele é maravilhoso, ele dá vontade de fazer um monte de pergunta para Dá. ele, né? Seja sempre bem-vindo. Obrigado, Muito Léo. Obrigado, Léo. Que Deus Obrigado. abençoe. Sempre um prazer doutor. estar aqui. Prazer Para nós também. Você de casa, se tem dúvida, aproveita, comenta no nosso post lá, que a gente pede para o doutor voltar e esclarecer todas as suas dúvidas. É isso? É isso, né, Bia?